Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe da Nine Projects e eu resolvi testar o ChatGPT para a elaboração do manual do proprietário de uma casa. E aí, será que deu certo? Bom, eu já começo o vídeo dizendo que eu me surpreendi com o resultado do ChatGPT. Realmente o conteúdo que ele fez é incrível, mas a gente precisa tomar alguns cuidados na elaboração desse tipo de conteúdo. Então, são justamente esses cuidados que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que eu pedi para o ChatGPT foi o seguinte: elabore um texto de um manual do proprietário de uma casa. E aqui ele já deu o texto do manual do proprietário. Então ele já começou dando um parabéns por adquirir a sua casa. Como proprietário, você agora é responsável por manter e cuidar adequadamente da sua propriedade para garantir que ela permaneça em boas condições e seja um local seguro e agradável para você e sua família viverem. Então ele já começou com uma saudação inicial, que é justamente o que a norma pede no início da elaboração desse conteúdo. Então aqui ele traz uma série de informações, como inspeções de rotina, que são importantes realmente, a limpeza regular, a manutenção do jardim, a manutenção do sistema de climatização. Aqui ele já começou com algumas informações bem específicas, né? Já indo realmente para o conteúdo um pouco mais aprofundado, um pouco mais específico. Manutenção do encanamento, prevenção dos danos causados por insetos e pragas e algumas documentações. Só que aqui eu notei que estavam faltando alguns conteúdos, né? A gente costuma elaborar esses manuais e geralmente eles dão mais de 100 páginas aí de conteúdo, sendo que a gente precisa entregar todas as informações que são obrigatórias por norma. Então a gente começa como base a NBR 14037, que é a principal norma de elaboração desses conteúdos. Mas a gente ainda precisa ver algumas normas complementares para a elaboração dos manuais que também são obrigatórias, como a 5674 para a ação do Programa de Manutenção Preventiva. A gente também trabalha com a 16280 na elaboração das reformas dessa edificação. Quando a gente vai lá para as garantias, a gente também trabalha com a 17170. Então, são várias normas que a gente utiliza na elaboração desses conteúdos e é isso que a gente vai verificar aqui. Se todos os conteúdos obrigatórios estão aqui nesse manual, e como vocês já puderam ver, ele deu alguns parágrafos aqui de conteúdo, então naturalmente estavam faltando algumas informações. E aí eu pedi para ele finalizar o texto, ele finalizou aqui, e eu comecei a verificar o que estava faltando de informações obrigatórias. Então aqui a gente anota o seguinte: não basta só pedir para o ChatGPT fazer o conteúdo, ele fez realmente muito rápido, mas precisa ainda de um profissional para verificar esse conteúdo que ele está gerando para a gente e verificar o que está faltando e pedir para ele complementar. Então vamos lá. Então eu pedi para ele elaborar um termo de garantia dessa casa, que eu vi que a parte de garantia ainda não estava muito bem desenvolvida. E aqui ele elaborou um texto sobre as garantias dessa edificação. Vamos verificar aqui o que ele trouxe. Esse termo de garantia é fornecido ao proprietário da casa com o objetivo de esclarecer quais são as garantias oferecidas pela construtora responsável pela construção da casa. Então aqui a parte gramatical, vamos dizer assim, ele começa a se repetir e não fica tão legal assim, mas ele construiu o conteúdo. A garantia se aplica apenas à estrutura da casa e às instalações construídas pela construtora e tem validade de 5 anos a partir da data de conclusão da obra. Aqui já me impressionou um pouco, porque ele já trouxe o prazo de garantia de uma edificação aqui no Brasil, o prazo máximo. De onde está vindo essa informação? Para construir uma garantia de uma edificação, hoje a gente utiliza duas leis, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e também uma norma técnica específica, que hoje é a 17170 de 2022, foi lançada no final do ano passado, né? Então a gente utiliza essa norma em específico e essas duas leis para criar um termo de garantia de uma edificação da maneira correta hoje em dia. Aqui esses 5 anos, ele vem não do Código de Defesa do Consumidor, mas do Código Civil. Então lá especificam esses 5 anos para a solidez e segurança de uma casa, né? Só que isso não é suficiente. Por quê? Porque não se tem só 5 anos de garantia sobre uma casa. A gente tem vários itens que tem 1 ano de garantia, 3 anos de garantia e 5 anos de garantia, conforme a NBR 17170.
Então, não é tudo que tem 5 anos de garantia. E são essas as informações que deixam de ser colocadas aqui no texto, que podem comprometer a sua construtora, na segurança da sua construtora, no decorrer do pós-obra. Caso haja algum defeito ou problema na estrutura da casa durante o período de garantia, a construtora irá reparar ou substituir o defeito sem nenhum custo adicional para o proprietário. É aqui onde mora o perigo. Aqui ele está dizendo que tudo tem 5 anos de garantia, mas eu gosto sempre de fazer uma analogia com os carros. Quando a gente compra um carro novo em uma concessionária, às vezes o carro vem com 5 anos de garantia também, mas a gente precisa fazer as manutenções, as revisões periódicas na concessionária para que se mantenha a garantia desse carro. Numa edificação funciona de maneira semelhante. Aqui a gente informa para o cliente que ele precisa fazer as manutenções preventivas da sua edificação. Além de fazer a manutenção preventiva, ele precisa registrar da maneira correta essas manutenções, e isso faz parte da garantia. Então, além dos prazos de garantia não serem todos 5 anos de garantia, assim como no carro também, não é tudo que tem 5 anos de garantia. Então, experimente, por exemplo, queimar uma lanterna de um carro para ver se tem os 5 anos de garantia. Não tem, garanto para você que não tem. Na mesma maneira, a gente também funciona com as garantias de uma edificação. Não é tudo que tem 5 anos de garantia. Tem coisas que tem 1 ano, tem coisas que tem 3 anos e varia até 5 anos de garantia. Então, a gente precisa ter um programa de manutenção preventiva bem definido, para que a gente também possa ter um programa de garantias, um termo de garantia seguindo todas as normas técnicas e as leis vigentes hoje no Brasil. Então aqui eu notei que faltava um programa de manutenção preventiva e eu pedi para o programa ChatGPT, elabore um programa de manutenção preventiva. Então ele fez aqui um programa de manutenção preventiva da casa. E quando a gente trabalha com a elaboração desse programa de manutenção, a gente deve fazer conforme a NBR 5674. Então, vamos ver aqui o que o ChatGPT fez. Limpeza do ar-condicionado, a manutenção do sistema elétrico. Então aqui, a cada 2 anos faça a inspeção do sistema elétrico para verificar se há sinais de desgastes ou danos nos fios, disjuntores ou outros componentes. Faça a manutenção necessária para garantir que o sistema esteja funcionando corretamente e em segurança. Será que isso aqui é realmente suficiente para o sistema elétrico? Só isso seria suficiente para um sistema elétrico? Então, ainda precisa de um profissional, né? Aqui, quando a gente trabalha com sistemas elétricos, principalmente na parte de saída de emergência, iluminação de emergência, a gente não pode fazer essa manutenção preventiva somente a cada 2 anos. A gente precisa fazer manutenções com uma periodicidade bem menor para verificar que o sistema está funcionando em caso de emergência. No caso aqui de uma casa, não tem um sistema de evacuação ou uma rota de fuga, alguma coisa do tipo, mas aqui ele não detalha mais manutenções do sistema elétrico, né? Inspeções da fundação. Aqui, a cada 2 anos, faça uma inspeção da fundação da casa para verificar se há sinais de rachadores ou outros danos. Se houver algum problema, corrija-o imediatamente. Aqui não é só a fundação que deve ser verificada, mas sim a edificação como um todo, a estrutura como um todo, né? E a cada 2 anos, esse prazo aqui também poderia ser revisado, né? Provavelmente não está conforme a NBR 5674. Então, o que eu pedi aqui para ele? O que eu notei que estava faltando? Procedimento de reforma. E aqui, quando a gente fala de reforma, a gente deve seguir a NBR 16280. É uma norma que fala do procedimento correto de uma reforma em uma edificação. E aqui foi um dos textos que eu mais gostei. Aqui traz um passo a passo mais elaborado e grande parte desses passos estão realmente na norma. Então aqui ele elenca o primeiro passo como planejamento. Antes de começar qualquer reforma é importante fazer um planejamento detalhado. A verificação das condições da casa, possíveis problemas estruturais, elétricos e que precisem de reparo antes da obra. Contratação de profissional qualificado, isso aqui eu acho que é o principal ponto, que é mais importante, né? Para garantir a qualidade e segurança da reforma, é importante contratar os profissionais qualificados e experientes. Verificar a referência de histórias profissionais antes de contratá-los. Obtenção e autorização de licenças. Proteção da casa,
Durante a reforma é importante proteger a casa contra poeira e sujeira, que é mais um cuidado, né? Controle de qualidade. Realize inspeções frequentemente para garantir que a reforma esteja sendo executada de acordo com o planejado, com o planejamento e as normas de segurança. Certifique-se de que os materiais usados estejam dentro das especificações e padrões de qualidade. Isso aqui é o responsável da obra poderia fazer, né? E limpeza. Após a conclusão da reforma, faça uma limpeza minuciosa na casa para remover toda a poeira, teste de segurança. E a seguir, as etapas pode ajudar a garantir que a reforma seja bem sucedida e atenda às expectativas do proprietário, sem colocar em risco a segurança da casa ou de seus habitantes. Aqui ele não trouxe, aqui onde eu quero dizer para vocês algumas informações que são obrigatórias, que o texto pode estar muito bem escrito, trazer algumas informações, muitas informações, mas o que deve ser levado mais em consideração é o que não está no texto e que é obrigatório por norma e não está aqui. Então, só um profissional qualificado que estudou as normas vai saber o que está faltando nesse texto e que é obrigatório. O que está faltando aqui? Neste texto de reformas de edificações, a gente precisa alertar que o manual precisa ser atualizado com as informações dessa reforma. Então, não basta só fazer a reforma da sua edificação, você precisa, depois da finalização dessa reforma, fazer a atualização do manual. Isso está explícito na NBR 1437, não só na norma 16280. Então, essa é uma informação obrigatória e que não está aqui no manual. E que deixa a construtora, dessa forma, vulnerável justamente por conta das ausências dos conteúdos obrigatórios. Aí, mais uma coisa que eu notei que estava faltando nesse manual que o ChatGPT estava fazendo. Quais são os limites das cargas nas lajes? Então, aqui a gente escreve quais são os limites do cliente, os limites estruturais, limites de cargas em algumas redes, alguns circuitos elétricos da casa. A gente coloca alguns limites de utilização. Eu pedi isso das cargas nas lajes sendo um pouquinho mais específico, né? Aqui ele trouxe um texto bem detalhado, poderia ser um pouco mais direto, mas ele trouxe um texto aqui dizendo quais são as cargas máximas, né? O limite da carga suportada nas lajes depende de diversos fatores, como o tipo de material utilizado na construção, a espessura da laje, a dimensão das vigas e pilares e as condições de apoio. Em geral, a capacidade de carga de uma laje é medida em kN por metro quadrado. Ok. A NBR 6118, aqui ele já está dizendo de onde ele está tirando essa informação, de 2014, que é a norma brasileira que estabelece os requisitos para o projeto, execução e controle das obras de concreto armado, define os valores limites de cargas suportadas pelas lajes. De acordo com a norma, a capacidade de carga mínima das lajes deve ser de 1,5 kN por metro quadrado para uso residencial, podendo chegar a 3 kN por metro quadrado. Aqui, 1,5 kN por metro quadrado, isso não substitui a verificação do projeto e aquilo que o projetista considerou. Então, a gente tem aqui dois problemas, né? A gente nem encaminhou o projeto para o ChatGPT colocar esse tipo de informação. Então, é muito genérico. A gente precisa realmente verificar o projeto, verificar o que o projetista considerou nesse caso e colocar a informação correta para o cliente. Outra coisa que a gente precisa verificar é a forma como colocar essa informação aqui no manual. kN por metro quadrado, por definição, esses manuais eles precisam ser feitos para pessoas leigas. Então, kN por metro quadrado, esse tipo de linguagem não funciona para pessoas leigas. Então, a gente não pode colocar essa informação dessa maneira nos manuais do proprietário, os manuais de uso, operação e manutenção de edificações. A gente precisa simplificar essa linguagem para o cliente. Então, como que a gente poderia descrever isso aqui de uma maneira mais simples? Simplificar, colocar um peso em quilograma por metro quadrado. Eu sei que quilograma é diferente de carga, né? Um é massa, o outro é peso e não é a mesma coisa. Mas aqui a gente está falando de um texto mais simplificado, mais palpável para o cliente. Isso a gente poderia discutir tecnicamente que não seria a melhor linguagem
de colocar nos manuais, mas como a gente trabalha com uma linguagem mais simples, a gente coloca então essa limitação em massa, né, em quilograma por metro quadrado. Então, aqui ele fala das lajes maciças de concreto, a espessura mínima recomendada é 5 centímetros, e aqui necessariamente precisaria de uma verificação de um profissional da área para verificar que tipo de laje foi realmente utilizada nessa casa e trazer uma informação mais correta e mais direta de que tipo de estrutura que foi utilizada realmente nessa casa e qual a sua limitação. Então, eu pedi mais alguma coisa para que o ChatGPT falando sobre a importância de repassar o manual para o próximo usuário. E aqui ele trouxe um texto dizendo que o quanto é importante repassar o manual para o próximo usuário. É mais uma coisa que eu notei que estava faltando nesse manual, que precisava desse tipo de informação. E aqui ele disse, em resumo, repassar o manual para o próximo usuário é uma ação importante que pode ajudar e preservar a qualidade da casa, garantir a segurança do usuário e contribuir para uma transição suave e tranquila para o próximo proprietário. É uma ação simples que pode trazer muitos benefícios a longo prazo. É que eu notei que ele utilizou praticamente o mesmo texto aqui em cima, né? É bem como ajudar o próximo proprietário a ter uma transição suave e tranquila para a nova propriedade. Aqui ele contribui para a transição suave e tranquila para o próximo proprietário. Então ele acaba se repetindo um pouco, mas de forma geral ele escreveu sobre isso, precisaria apenas de alguns ajustes, né? Então, em resumo, eu fiquei bem impressionado com a qualidade do conteúdo que ele trouxe, mas o que mais me chama a atenção são as ausências de conteúdos que são obrigatórios e que pode deixar a sua construtora vulnerável no caso de uma entrega de um manual feito com base no ChatGPT. Então, nada substitui ainda um profissional ou uma empresa especializada nesse tipo de elaboração de conteúdo. Para elaborar um manual do proprietário, são várias normas técnicas que são obrigatórias e algumas leis também. Então, é importante que todas essas normas sejam atendidas para que a sua construtora não fique vulnerável no pós-obra. Então, aqui eu trouxe várias informações que eu notei que o chat ainda não tinha comentado e são várias as informações que ainda estão faltando e que poderiam deixar a sua construtora muito vulnerável, né? Ainda é necessário um profissional que entenda de elaboração de manual do proprietário ou uma empresa que seja especializada nesse tipo de serviço, e eu indico a Nine Projetos para isso, para que faça um manual do proprietário correto, com todas as informações obrigatórias, e você possa ficar tranquilo ou tranquila no pós-obra da sua edificação. Então, precisando de um manual do proprietário para casa, para edifício, para um hospital ou qualquer obra de infraestrutura, qualquer edificação, fale com a gente faz um orçamento, eu tenho certeza que a gente vai poder atender você. A gente já fez mais de 4.000 manuais para todo o Brasil, então tenho certeza que a gente vai poder atender você e entregar um conteúdo muito bacana, personalizado para o seu empreendimento e com uma tecnologia incrível. Faça um orçamento com a gente e a gente vai entregar um conteúdo personalizado para você. Até mais, tchau, tchau.